Olá galerinha, beleza? Sejam bem-vindos. Eu quero conversar com você a respeito das infrações que não admitem tentativa. Legal? Quais são as infrações que não admitem tentativa? Em primeiro lugar, você tem que saber que a tentativa está no 14.2. Disse o crime tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ele inicia a terceira fase do iter criminis e não consegue atingir a quarta, que é a consumação, por uma circunstância alheia à vontade dele. Muito bem. E a tentativa, você vai pegar a pena do crime consumado e diminuí-la de 1 a 2/3. Beleza. Agora, quais são as infrações que não admitem tentativa? Primeira infração que não admite tentativa, senhores, crimes culposos. Por que crimes culposos? Porque o crime culposo, o agente não tem a intenção de consumar o delito. Se ele não tem dolo de consumação no delito, não tem como ele tentar. Crimes culposos não admitem tentativa. Cuidado! Por quê? A culpa imprópria admite tentativa. Por que a culpa imprópria admite tentativa? Porque a culpa imprópria, o agente tem dolo de consumar o delito. Então a tentativa é possível. Cuidado, crimes culposos. A culpa própria não admite tentativa. A culpa imprópria admite. Então, primeira infração que não admite tentativa, crimes culposos. Culpa própria. Beleza? Segunda, crimes préter-dolosos, senhores. Por que o crime préter-doloso não admite tentativa? Porque o agente, ele não quer o resultado. Ele não quer o resultado. Então não admite tentativa. Exemplo, lesão corporal seguida de morte. Lesão corporal seguida de morte, ele não quer o resultado morte. Legal? Ele tem intenção de lesionar e não de matar. Lesão corporal seguida de morte, o resultado mais grave vem a título de culpa. Se os crimes culposos não admitem tentativos, préter-dolosos ou préter-intencionais também não. Legal? Terceira infração, terceiro crime que não admite tentativa, crime omissivo próprio. Pessoal, omissivo próprio, por que não admite tentativa? Porque o crime se consuma com a simples omissão do agente. Omissão de socorro do artigo 135 do Código Penal. Então nós falamos culposos, a culpa própria, préter-dolosos, omissivos próprios, contravenções penais. Contravenção penal, muito cuidado, porque a contravenção penal admite tentativa, mas não é punível a tentativa. Onde você encontra? No artigo 4º da Lei das Contravenções Penais. Admite tentativa, mas não é punível. Artigo 4º, Decreto-Lei 3688 de 41. Senhores, crimes de atentado ou de empreendimento não admitem tentativa. Por quê, senhores? Olha só, boa parte da doutrina entende que não existe tentativa, legal? Crime de atentado ou de empreendimento, a pena do tentado é a mesma do consumado. Legal? É uma exceção à teoria objetiva com relação à tentativa. A pena do tentado é a mesma do consumado. Porque a regra é o sujeito que ele tenta praticar o delito e não consegue por uma circunstância alheia à vontade, você vai pegar a pena do crime consumado e diminuí-la de 1 a 2/3. Essa é a teoria objetiva. Agora, a pena do crime tentado é a mesma do consumado. Nós temos uma exceção no Código Penal que admite a teoria subjetiva, que é o 352 do Código Penal, evasão de preso mediante violência. Evadir-se ou tentar evadir-se o preso mediante violência contra a pessoa, pena tal. A pena do tentado é a mesma do consumado. Se a pena do tentado é a mesma do consumado, não admite tentativa. Legal? Então, falamos até agora. Crimes culposos, culpa própria. Préter-dolosos ou préter-intencionais, omissivos próprios, a problemática das contravenções penais, crimes de atentado ou de empreendimento, legal? Até aqui, cuidado com isso. Crimes habituais, pessoal, não admitem tentativa também, legal? Ou seja, crime habitual é aquele que se configura, se tipifica pela reiteração de atos.
não ocorrendo a reiteração de atos, o fato é atípico. Legal? Crimes habituais. Outro, crimes unissubsistentes. Unissubsistentes. Por quê? Porque o crime se consuma com um único ato, não há fracionamento do iter criminis. Legal? Se consuma com um ato apenas. Por exemplo, a injúria verbal. Não admite tentativa. Muito bem. Crime que só é punível quando há determinado resultado. Crime que só é punível quando há determinado resultado também não admite tentativa. Dá um exemplo do crime que só é punível quando há determinado resultado. Pessoal, o artigo 122 do Código Penal, induzimento, instigação e auxílio ao suicídio. Se você abrir o 122, você vai encontrar no preceito secundário o seguinte: a consumação. O crime de participação ao suicídio consuma-se, senhores, com a morte ou lesão corporal de natureza grave. Leia-se gravíssima. Então, se o sujeito induzir, instigar ou auxiliar o suicídio e a vítima ficar levemente ferida, o fato é atípico. Então, não admite tentativa. Então, o que nós falamos? Infrações que não admitem tentativa. Crimes culposos, culpa própria, que a culpa imprópria admite, préter-dolosos ou préter-intencionais, omissivos próprios, contravenções penais à problemática, tentativa não é punível, crimes de atentado ou de empreendimento, crimes habituais, unissubsistentes e crime que se configura com determinado resultado, na verdade. Se configura, ele só é punível se tiver o resultado, não admite tentativa. 8 infrações que não admite tentativa, mas cuidado, uma delas admite a tentativa, mas não é punível, que é a contravenção penal, crime anão, venial, liliputiano, vagabundo. Beleza? Até aqui, muito cuidado com isso, que cai bastante em concurso. Fechou? Um bom domingo, sucesso, tchau!